Ei, já imaginou entregar o volante para uma IA em 2025? Isso não é ficção. Mas e se essa máquina, em 1 milissegundo, tivesse que escolher quem vive e quem morre em um acidente? Prepare-se, porque o dilema ético dos carros autônomos vai te chocar. Quem a IA escolhe salvar? Você, o pedestre, ou o ciclista distraído? A resposta pode te deixar de cabelo em pé. Fique até o final para descobrir os segredos que as empresas não querem que você saiba. Antes de mergulharmos no dilema, vamos entender a magia por trás dessas máquinas. Não é só um carro com um piloto automático. É um cérebro eletrônico sobre rodas, equipado com sensores que mapeiam o mundo em 3D. Câmeras que veem cada detalhe em uma IA que processa tudo na velocidade da luz. Em 2025, a Tesla usa redes neurais avançadas e a Waymo já rodou milhões de milhas autônomas. É como ter olhos de águia e reflexos de ninja, mas com um detalhe crucial. E se o imprevisto bater a porta? Para não confundir, os carros autônomos têm níveis como degraus de uma escada. Do nível 1, que é só um assistente, ao nível 5, onde o carro é o chefe absoluto, sem volante nem pedais. Em 2025, a maioria está no nível 3 ou 4, onde a IA cuida do grosso. Mas o humano ainda pode interferir. A Mercedes-Benz já lançou carros nível 3 na Alemanha, permitindo que o motorista leia um livro enquanto o carro dirige. Uma escalada louca que adiciona mais inteligência, mas também mais dilemas éticos. 2025 é o ano dos carros autônomos. A Tesla promete Full Self-Driving nível 5, com milhões de carros já equipados. A Waymo expandiu para Los Angeles e a Baidu domina na China. Até o Brasil está no jogo, com testes em São Paulo. O mercado já vale bilhões e a projeção é de trilhões. É uma onda gigante varrendo as estradas, nos levando para o futuro a 120 km por hora, e com a China emitindo diretrizes éticas, o mundo todo está sentindo a pressão para padronizar. Agora, segure o coração, porque é aqui que a coisa fica séria. Imagine o carro autônomo tá voando, e de repente um pedestre pula na frente. Não dá para desviar sem bater em um ônibus lotado. O que a IA faz? Salva o pedestre e arrisca você? Ou protege o passageiro e deixa o resto para o destino? Esse é o grande dilema ético, um nó moral que tira o sono de todos em 2025, com conferências globais debatendo isso. O mundo depende dessas respostas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para você. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para nós? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Vamos embarcar nessa juntos então? Você já ouviu falar do problema do bonde? Agora, ele pulou para os algoritmos. Um bonde desgovernado vai matar 5 pessoas, a menos que você jogue uma pessoa na frente. No mundo dos carros autônomos, a IA enfrenta isso o tempo todo. Um estudo do MIT, com milhões de respostas globais, mostrou que a galera prefere salvar crianças e pedestres. Mas e os passageiros? Ficam na corda bamba. A ironia cruel. A máquina, sem alma, precisa decidir quem tem mais valor em uma fração de segundo. Empresas como o Waymo programam IA com prioridades éticas, mas ninguém conta o segredo. Se a IA erra, a culpa é de quem? Do programador, da empresa ou do carro, que nem coração tem. Não é só teoria. Acidentes já rolaram. Em 2018, um Uber autônomo matou uma pedestre. Em 2023, a cruise foi suspensa após um carro arrastar um pedestre. Cada caso é uma sirene tocando. A IA é boa, mas não é perfeita. E quando ela falha, o mundo aponta o dedo, gritando: cadê a moral dessa máquina? Um exemplo fresco de 2025. Um carro da Baidu quase causou uma colisão em cadeia ao desviar de um ciclista, levantando debates
sobre prioridades. E aqui vem o pulo do gato. O que é certo no Brasil pode ser errado na Ásia. No estudo do MIT, brasileiros preferem salvar jovens, enquanto chineses priorizam idosos. Como programar uma IA para isso? É como pedir para um robô ser um diplomata global, trocando de máscara a cada fronteira. Em 2025, a China lançou diretrizes éticas adaptadas a contextos locais. No Brasil, com nosso trânsito caótico, a IA precisaria ser esperta para lidar com motos cortando faixas, algo que europeus nem sonham. Por sorte, 2025 traz avanços que são um raio de sol. Empresas correm para deixar a IA mais humana. Engenheiros usam simulações para treinar inteligências artificiais em dilemas éticos. A Waymo testa seus carros em mundos virtuais com milhões de cenários. A Mercedes-Benz, em parceria com a Bosch, lançou um sistema que prioriza pedestres em 80% dos casos. No Brasil, a NTT já exige módulos éticos auditáveis. É como dar um manual de ética para um robô, mas o papel aceita tudo, né? Outro avanço crucial: transparência. Em 2025, a União Europeia aperta as empresas para divulgarem como as inteligências artificiais tomam decisões. A Tesla, que adora segredinhos, começou a publicar relatórios de segurança mostrando que o FSD reduziu colisões. É um passo, mas o público quer mais. Explicar por que a inteligência artificial escolheu X ou Y. Sem isso, é como confiar em um motorista invisível. Meio apavorante. Estudos recentes enfatizam a necessidade de inteligência artificial, explicável para lidar com privacidade e responsabilidade. Para complicar mais, os avanços incluem misturar filosofias éticas nos códigos. Alguns modelos usam utilitarismo, maximizar o bem maior, salvando mais vidas, enquanto outros seguem regras deontológicas, como nunca machuque pedestres inocentes. Em 2025, um paper refinou isso, analisando dilemas com metaética para evitar vieses. É como dar à IA uma bússola moral que aponta para o norte, mas ajustável para o vento cultural. Tá achando que é só programar e pronto? Nananina não. Os dilemas éticos são um campo minado, e cada passo pode explodir em polêmica. Vamos ver os principais pepinos que as empresas enfrentam, com base em pesquisas recentes que destacam a necessidade de padrões éticos urgentes. Sabe o que é louco? O que é ético no Brasil pode não ser na China. No estudo do MIT, brasileiros preferem salvar jovens, enquanto na Ásia, idosos têm prioridade. Como a IA lida com isso? Programar um carro para mudar de moral, dependendo do país, é como pedir para um robô ser um diplomata global, trocando de máscara a cada fronteira. Em 2025, a China está à frente com guidelines que enfatizam proteção a vulneráveis, influenciando o mercado global. Outra treta: privacidade. Carros autônomos coletam dados como esponjas, onde você vai, o que faz, até sua playlist. Em 2025, cyberataques a veículos subiram 25%, com hackers tentando manipular inteligências artificiais. Imagina, um carro hackeado escolhendo salvar o passageiro errado por ordem de um criminoso. É a privacidade virando fumaça, com a IA como cúmplice sem querer. Pesquisas exploram isso, propondo criptografia avançada para mitigar riscos. E se dar ruim? Em 2024, um caso na Califórnia abriu precedente. A empresa, não o passageiro, foi responsabilizada por um acidente. Mas e se a IA tomou uma decisão ética certa que ainda assim matou alguém? Processar o programador, a empresa, ou o carro vira bode expiatório? É como culpar um robô por não ter alma. Um beco sem saída. Com o avanço de leis na União Europeia e nos Estados Unidos da América, 2025 vê mais debates sobre accountability. Não esqueça o lado social. Motoristas de táxi e caminhoneiros podem perder empregos para os robôs. Em 2025, projeções mostram milhões afetados, criando dilemas éticos sobre transição justa e
a desigualdade. Países ricos adotam primeiro, deixando os pobres para trás. É como uma corrida onde só os ricos têm carros velozes. Olhe para o futuro, amigo. Até 2030, 20% dos carros serão autônomos. A IA vai evoluir, com aprendizado profundo, imitando intuição humana. Mas o dilema ético continua como uma sombra. Governos criam comitês éticos. E o Brasil já discute uma lei do carro autônomo para 2027, é um horizonte elétrico, onde a tecnologia brilha, mas a moral pisca como farol em nevoeiro. Com startups fornecendo dados éticos, o foco está em datasets estruturados para veículos autônomos. Imagine a Brasil 116 com frotas autônomas reduzindo acidentes em 90%, mas só se a ética for bem amarrada. Para 2030, experts preveem inteligências artificiais com consciência ética simulada. Mas e se falhar? Pode haver retrocessos como na China, onde a aceitação é alta versus Estados Unidos. O futuro é uma estrada bifurcada. Um lado leva à utopia, sem acidentes, o outro ao caos regulatório. Nossa, que viagem, hein? Em 2025, os carros autônomos aceleram, mas os dilemas éticos são pedras na pista. A inteligência artificial pode ser um gênio no volante, mas quando escolhe entre vidas, ela tropeça na falta de coração. Tesla, Waymo e outros correm para resolver isso, mas precisam de transparência e regras claras para ganhar nossa confiança. É como um carro voador, incrível, mas só decola se a gente acreditar que não vai cair. Com estudos globais e guidelines novas, o caminho se abre, mas ainda tem curvas perigosas. Quer proteger sua empresa contra cyberataques enquanto os carros autônomos tomam as ruas? A NetAdept Technology oferece serviços de TI de ponta, com criptografia e monitoramento remoto para blindar seus sistemas como um escudo impenetrável. Visite nosso site e garanta segurança total para seus dados. E para se aprofundar nessa revolução, corra para a Amazon Brasil e pegue esse livro top sobre IA e carros autônomos, The Driver in the Driverless Car. Vejo vocês no próximo vídeo.